amigos da Local TV, canal 25 da NET. Estamos aqui mais uma vez com o programa Cenário e hoje a nossa entrevistada é a professora Jaqueline Gomes da Silva, especializada em turismo e em cultura de forma geral. Muito obrigado, Jaqueline, de você ter deixado lá a sua mesa, seus trabalhos e vir nos atender aqui. Sérgio, em nome da Secretaria de Cultura, nós é que agradecemos, porque é sempre importante que a Secretaria tenha uma oportunidade de falar dos seus projetos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu acho que para falar do ano de 2015 é importante falar como se passou o nosso ano de 2014, porque foi um ano muito importante. Foi bom? Foi muito bom, eu acho que um saldo muito positivo, porque a Secretaria de Cultura de agosto de 2013 para cá vem num esforço objetivo de construir um caminho para uma política municipal de cultura. Quer dizer que ela saiu da ameaça de ser extinta para um presente mais atuante. Exatamente. Eu acho que quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, o que nós percebemos, o que nós encontramos é uma secretaria que não tinha exatamente um foco nos seus objetivos, numa política bem definida. Ela mais parecia uma secretaria de eventos do que uma secretaria com uma função necessária, que é de gestora pública de uma política municipal. Então, desse momento em diante, nós começamos a tomar medidas objetivas para caminhar nesse sentido. Então, a Secretaria de Cultura, normalmente, ela tem um calendário intenso ao longo do ano de atividades culturais, de projetos específicos, mas eu acho que, nesse sentido, a Secretaria de Cultura conseguiu fazer, no ano de 2014, projetos que têm um foco, por exemplo, de descentralização. Então, nós descentralizamos as nossas atividades culturais públicas. Estamos considerando uma política onde o espaço público é um equipamento cultural privilegiado, que o ideal é que a gente não faça novos investimentos em novos próprios culturais, mas que a gente reposse, retrabalhe e reveja os próprios que nós já estamos como responsáveis. Então, item número 1, o reorganizar, ou reforçar, ou investir melhor nos próprios culturais que já estão sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, dentre eles 2 museus, 2 bibliotecas, o próprio Palacete Scarpa, o Casarão de Brigadeiro Tobias, o Parque dos Espanhóis, o Teatro Municipal. Todos esses próprios têm recebido investimentos na sua estrutura, na sua competência técnica para atender melhor. Sabe, Jaqueline, o que eu acho, a Secretaria, você disse há pouco, uma casa de eventos, né? Do ponto de vista de levar eventos à cidade, ao povo do centro, do bairro, eu acho até que a Secretaria tem cumprido mais ou menos o seu papel. Eu acho que o que falta é na questão de preservação dos nossos documentos. Não existe nada. Preservação dos nossos monumentos. Ainda agora, São Paulo criou uma comissão para a preservação de monumentos e nós temos aqui os monumentos sujos, pintados, né? Então, essa parte, a parte dos museus, né? Sim, os museus que não abrem fim de semana, não abriam, né? Não abriam. Não abriam em fim de semana. Então, eu acho que essa parte de preservação da cultura histórica, principalmente porque Sorocaba é uma cidade de 360 anos, eu acho muito pobre. A gente costuma dizer o seguinte, que a Secretaria de Cultura não produz cultura, quem produz cultura é a comunidade. Então a comunidade a todo momento está produzindo cultura. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o que é isso que a gente está chamando de cultura? Porque também a Secretaria de Cultura é vista como uma secretaria de atividades artísticas. E a ideia de uma gestão pública de cultura vai para além desse processo de atividade artística. É exatamente essa falha de pensar que é uma casa de arte. Então, exatamente. Então a gente tem que lembrar sempre que a comunidade como um todo, a todo momento, está produzindo cultura no momento. É toda a nossa capacidade de criação, de invenção, de relação. Então a Secretaria de Cultura tem que pensar numa política mais ampla. Eu concordo plenamente com você. Uma das grandes vertentes dessa política tem que ter um olhar detido para a questão do patrimônio histórico. A gente só vai conseguir pensar o nosso presente, até projetar o nosso futuro, se a gente tiver um profundo respeito pelo nosso processo
processo histórico, por toda a nossa documentação, por toda a nossa identidade. Isso é muito importante para uma cidade histórica. Sem né? sombra de dúvida, eu acho assim, que se você parar para pensar que Sorocaba, qualquer cidade hoje é uma cidade do mundo, é uma cidade que se mostra para o mundo, não há coisa que reverencie melhor uma comunidade do que sua identidade, a sua diversidade. Eu costumo dizer que uma cidade sensacional se constrói em 10 anos. Uma cidade histórica de 360 anos, sabe quanto tempo leva para construir? 360 anos. É isso mesmo. Então, é essa idade, essa antiguidade que a gente deveria respeitar mais. Se não Exato. Agora, uma Secretaria de Cultura para dar conta de todo esse aporte, o aporte da questão histórica, da questão do patrimônio, da questão artística, da questão da pesquisa, da construção de conhecimento sobre essa produção cultural, porque a cidade é outra também, a cidade também cresceu muito. É uma cidade que vai desse processo histórico tão rico até um parque tecnológico que aponta em alguma direção. A Secretaria de Cultura e uma política cultural, ela precisa ser vista como algo importante para o desenvolvimento cultural da cidade. Então, se a Secretaria de Cultura for relegada a um último plano ou não for considerada como um dos itens importantes para o desenvolvimento da cidade, a gente não avança. Então, cultura é tão importante como educação, como saneamento básico, como segurança, etc. Agora, para isso, a gente precisa ter uma secretaria. Para isso, temos gente que aceite isso. Exatamente. Essa tese sua. Exatamente. Porque, na realidade, não é. Quando eu faço a crítica, eu não faço a crítica à Secretaria da Cultura, Sim, porque ela faz o que ela tem. O que ela tem, exatamente. Certo? Mas a falta de uma estrutura municipal, né, que dê a você condições de ter um corpo técnico para pesquisa de documento, para preservação de documento, de prédios e tal. Enquanto você não tem, não adianta você ser uma brilhante conhecedora do assunto que não vai resolver nada. Exatamente, porque eu acho importante a gente levantar uma questão que o gestor público, o secretário, a secretária de cultura, eu sou articuladora desse processo, então eu tenho que ser uma boa gestora deste processo. Então a gente tem que ter a capacidade de articular toda a produção de conhecimento que é gigantesca nessa cidade e construir um caminho pautado para isso. Então, o que a gente está fazendo efetivamente? Você falou, olha, Jaqueline, você falou da importância da constituição de uma política cultural, mas quais são os caminhos para que a gente atinja isso? Porque eu acho que 2014 foi um ano importante, porque além de mudar a nossa atuação de forma descentralizada, com uma concepção de política onde o espaço cultural é fundamental e onde a diversidade da cidade é o nosso principal condimento para fazer o nosso trabalho, é pensar o seguinte, que nós nos vinculamos ao Sistema Nacional de Cultura. Esse tema nós vamos falar no segundo. Maravilha. Tá bom? Continuamos em seguida. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Aguarde. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, com a entrevista com a professora Jaqueline Gomes da Silva, que está falando um pouco sobre os problemas e os avanços da cultura em Sorocaba.
Jaqueline, então, parece-me que você estava falando que você recebeu uma verbinha aí para dar um acerto em umas casas aí, como nesse prédio, por exemplo. Aliás, nós estamos aqui no prédio, na sede da Secretaria de Cultura, exatamente, que é o Palacete Scarpa. Exatamente. Certo? Essa é uma verba, um edital da Caixa Econômica Federal que a Secretaria ganhou lá no início de 2013, e essa verba é de 800 mil e ela vai fazer uma interferência de restauro aqui no Palacete Scarpa, no Museu Histórico, no Museu da Ferrovia e lá no Casarão de Brigadeiro Tobias. Não vai ser um restauro assim? Exatamente, na verdade... Meia boca? Porque quando se fala em restauro normalmente exige uma mão de obra muito qualificada e uma interferência técnica de altíssimo nível, isso custa caro. Então, na verdade, assim, é uma notícia boa sim, porque é melhor do que não fazer interferência nenhuma. Hoje a gente tem uma empresa de Sorocaba que ganhou, o seu Capua, que é reconhecidamente um restaurador, está fazendo, junto com sua equipe, um processo de identificação, porque, na verdade, essa verba, ela paga inicialmente um projeto, uma análise. Então, eles estão analisando todos esses prédios históricos e, a partir da análise, alguma interferência será feita, mas não será o suficiente para sanar os problemas e deixar os prédios a contento. Acho importante a gente falar que existe uma ausência de uma política definida para o nosso patrimônio. Isso é uma coisa que a própria política municipal pode criar uma diretriz mais específica para que a gente consiga avançar. E acho importante, eu também acredito pessoalmente que mais do que restaurar os nossos prédios e o nosso patrimônio, é ressignificar, é devolvê-lo para a comunidade com uma nova utilização. Além do Palacete Scarpa, tem outros prédios que vão ser beneficiados com essa verba? Sim, com esta verba é o Palacete Scarpa, o Museu Histórico, o Museu da Ferrovia e o Casarão de Brigadeiro Tobias. Não é a solução, mas é um avanço, né? E parece-me que a Biblioteca Infantil também você tem... A Biblioteca Municipal acaba de ganhar um edital de R$100 mil do governo do estado. A municipal? A municipal, para reformar a área infantil da biblioteca. Sei. Isso é uma questão importante. A Secretaria de Cultura tem um orçamento pequeno, tem um aporte muito pequeno para o nível de responsabilidade que ela tem, para o nível de ação necessário da Secretaria. No entanto, se a Secretaria tivesse um corpo técnico com formação específica na área de cultura, isso daria a ela a condição de, para além do seu orçamento, captar recurso do Estado, captar recurso federal em editais privados, porque isso é uma condição hoje muito possível no Brasil. Há muita, por exemplo, para a área de patrimônio, há muito dinheiro sendo investido, no entanto, exige de você uma competência técnica na construção de projetos específicos. Na medida em que a gente não tem um corpo técnico qualificado, você não consegue ter essa condição de entregar projetos competentes, por exemplo, na área de patrimônio, na área de museologia, etc. Isso nos daria a condição de captar dinheiro. Uma outra questão é que, para o governo federal, se o município estiver aderido ao Sistema Nacional e cumprido algumas etapas, aí sim, de fundo a fundo, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, a gente consegue captar recursos para aplicar uma política definida. Essa também é uma outra possibilidade. Então, esses são caminhos e metas, né, que a gente tem que vislumbrar para que a Secretaria, no futuro, tenha um corpo técnico adequado. Secretária, parece-me que fora da alçada da Secretaria tem algumas obras também sendo realizadas, como na capela, na igreja de Nossa Senhora de Santana, né? Aliás, de Santana. Parece-me que eu vi qualquer notícia a respeito de João de Camargo. Que vai ser restaurado. Vai ser restaurado? Sim, mas que não, esse projeto não perpassou pela Secretaria. É isso que eu digo, fora da alçada. Mas são avanços, né, de interesse assim, da cidade. Porque um dos nossos planos para este ano, que é o ano de 2015, é, por exemplo, que dentro desse projeto de estabelecimento de uma política pública, a Secretaria crie um núcleo de formação cultural. E a ideia não só de vivências ou de experiências, de iniciação artística, mas, por exemplo, uma das nossas grandes ambições que a gente está planejando e vai tentar viabilizar é um curso de formação de gestores culturais, no sentido de pensar uma gestão pública para que a gente tenha condições de capacitar
gestores de, por exemplo, outras instituições culturais da cidade ou associações culturais de bairro ou da própria organização da sociedade civil, para que a sociedade civil possa também fazer um investimento em projetos e captar recursos para a cidade. Quer dizer, são vários agentes. Você tem o agente público, mas você tem o produtor cultural. Os produtores culturais têm tentado fazer isso. Então, se as empresas, os produtores culturais, se a sociedade civil, se todo mundo estiver mais apto a buscar soluções conjuntas para a cidade tende a ganhar. Então, política se faz entre poder público e sociedade civil. Então, não é só a responsabilidade de um lado, nem a responsabilidade do outro, mas é um trabalho coletivo, um trabalho conjunto. Esses gestores são para a secretaria ou são para a cidade? Para a cidade. A ideia é que a secretaria não tem recursos para ter gestores aqui, né? Então, exatamente, porque contratar gestores específicos para a Secretaria de Cultura me exigiria abrir concurso. Pensa muito. Me exigiria, por exemplo, abrir concurso. Eu acho que se a gente estabelecer uma política pública que foi pactuada entre poder público e sociedade civil num processo democrático de construção séria e a gente aprovar isso na Câmara Municipal como um mecanismo legal, tanto o poder público como a sociedade civil terão papéis importantes definidos a serem cumpridos por lei. Então, eu acho que a grande possibilidade, o grande resultado tem que ser coletivo, sim, e construído dessa forma, com o poder público fazendo o seu dever de casa, com a sociedade civil ajudando a gente a construir essas necessidades. Então, por exemplo, no plano nacional, eles recomendam perguntas, né? Que cidade é essa? Né? Quais são os problemas que ela tem e para onde ela gostaria de progredir no sentido do seu desenvolvimento cultural. Você me disse outro dia sobre os seus planos para o ano de 2015, o estabelecimento de um grande projeto cultural. Exato. Esse você vai deixar para o terceiro bloco, então, tá? Tá bom, maravilha. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Aguardem. Para transformar projetos em grandes obras sem alterar o planejamento, é preciso conhecimento, capacitação, equipamentos de ponta e muita dedicação. É assim que a Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora está cada vez mais presente em obras de Sorocaba e região. Obras como essa, do Hipermercado Taust em Sorocaba desde o início, na preparação do terreno e também na finalização com a pavimentação do estacionamento. A Céu Azul participou da execução desse grandioso projeto. Grandes obras já contam com a parceria de sucesso da Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Acesse o nosso site e conheça todos os serviços ofertados. Terraplanagem, pavimentação, guias e sarjetas, rede de esgoto, conservação e manutenção de rodovias e loteamento e infraestrutura. Céu Azul, Terraplanagem e Pavimentadora. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando a professora Jaqueline Gomes da Silva, nossa secretária da Cultura. Você conversava comigo outro dia sobre um projeto para 2015, que você estava fazendo o levantamento das pessoas interessadas nas mais diversas áreas culturais e artísticas da cidade, a fim de montar um grande plano, um grande projeto. Você podia falar sobre esse plano? Claro. Nós nos inserimos no Sistema Nacional de Cultura e para isso a gente tem que cumprir algumas etapas obrigatórias. Antes de você continuar, explica o que é para os nossos telespectadores esse Plano Nacional de Cultura. Porque na verdade assim, esse processo é novo para o Brasil como um todo. O Ministério vem avançando na construção de uma política nacional. Então foi feito uma grande escuta pública no Brasil como um todo e se organizou um documento oficial que norteia a política nacional. Certo. Dentro dessa política nacional, o Estado tem o seu dever de cumprir determinadas etapas, assim como os municípios. Então, o que acontece? Isso tudo está no guarda-chuva que se chama
Sistema Nacional de Cultura. E quando o município adere ao Sistema Nacional de Cultura, ele automaticamente está aderindo a essas diretrizes dessa política nacional. Tem que se adaptar a essas diretrizes. Exatamente, porque dentro da política nacional você tem, por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura. Certo. E o Fundo Nacional de Cultura ele é importante porque ele fomenta ações estaduais e municipais. Então eu só posso ter acesso a esse fomento se eu estou inserida oficialmente dentro desse sistema e se eu cumprir alguma dessas etapas. Então, por exemplo, para construir... Esse fomento, isso tudo representa recursos. Recursos. Que é importante, federais. Que é o grande... Exatamente, recursos federais. Então, primeiro, porque a política nacional é importante, inclusive, para o Brasil entender que país é esse, qual é a diversidade cultural do país. Então, de tal forma que se todas as suas unidades contribuírem para essa concepção, a gente tem uma noção maior de país, por consequência de estados e municípios. Certo. Então, o município de Sorocaba aderiu ao Sistema Nacional oficialmente, já tem aprovado por lei o seu Conselho Municipal de Cultura, já tem aprovado por lei o seu Fundo Municipal de Cultura. E agora a gente precisa cumprir duas novas etapas que são fundamentais, que é um diagnóstico cultural da cidade, que é importante. É o que você está preparando. Exatamente, que a nossa grande meta duas grandes metas para esse ano é criar uma plataforma e estimular que a comunidade deposite os seus dados. Essa é uma das vertentes. Certo. Essa plataforma não irá fechar, ela será permanente e a ideia é que constantemente a gente esteja depositando os dados numa plataforma de livre acesso, democrática, para que toda a cidade possa se utilizar desses dados para fazer projeções na área de cultura. Então, assim, não dá para pensar a política pública de cultura sem os indicadores oficiais. Então, esse é um dos caminhos, fazer uma escuta pública, falar com os intelectuais, com os historiadores, falar com as pessoas que contam a história da cidade, falar com os grupos organizados da área artística para que a gente possa construir esse documento. Então, são duas coisas importantes para esse ano. Iniciar esse processo do diagnóstico da cidade e construir um plano diretor de cultura decenal, como manda o Ministério. Em cima desse diagnóstico. Certo. Esse é o grande projeto. E daí que você se habilita para esses recursos do fundo, de fomento e tal. Exatamente. E tem uma coisa importante que, veja, nós fomos aprovando leis parciais, mas todas essas atividades viram lei no final. Então você tem o conselho, você tem o fundo, você tem o diagnóstico e o plano diretor, ele é depositado na Câmara depois de uma audiência pública, onde todo mundo vai concordar ou não com o documento, ele tem uma versão final. E tudo isso é amarrado numa lei maior chamada Lei do Sistema Municipal de Cultura. Certo. Então é muito importante que tudo isso seja um mecanismo oficial, legal, que nós estejamos protegidos por lei, para que a secretaria ou o plano de gestão cultural da cidade não fique relegado a uma administração ou outra, para que a sociedade civil tenha a garantia de que os futuros gestores da Secretaria de Cultura estão conduzindo seus trabalhos a partir de uma política definida em conjunto, que nunca é uma política estática, pelo contrário, é uma política que vai exigir avanços, mas vai exigir um diálogo mais técnico e mais formativo. Então a gente obriga a Secretaria de Cultura a se constituir no futuro como uma secretaria mais tecnicamente qualificada. Certo. E qual o tempo que você prevê para a elaboração desse diagnóstico? 1 ano. O início, o diagnóstico ele não para. Então o resultado é 2016. Exatamente. O nosso projeto é assim, o diagnóstico ele abre. A gente abre o processo de diagnóstico no início do ano, a gente quer fazer uma conferência de cultura em março. A ideia da conferência de cultura é trazer o Ministério para falar da política nacional, é trazer o Estado para falar da política estadual e automaticamente a Secretaria de Cultura se posicionar sobre qual é o projeto de construção do plano local. A partir daí a gente teria um cronograma de atividades a ser cumprido. A ideia é que até final de dezembro a gente tenha esse documento norteador. Daqui 1 ano, portanto. Exatamente.
daqui a um ano. E se tudo der certo, como a gente pretende que dê, porque vai exigir muito esforço, muito trabalho e muita disciplina com isso, a gente no início de 2016 estaria aprovando o primeiro plano de cultura da cidade na Câmara Municipal. E do Estado, o que se espera? O Estado, por incrível que pareça, só agora aderiu ao Plano Nacional. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo está fazendo o seu dever de casa neste momento, concomitante com Sorocaba, por exemplo. Então, o Estado já está construindo o seu plano estadual. Agora é isso, a gente pode ter muito mais aporte do Estado. O que a gente essa pergunta, exatamente. O que a gente precisa é se aproximar do Estado, na área de formação, na área de captação de recursos, na área de museologia. Então é isso, a Secretaria precisa ter foco, ela precisa ter fôlego para fazer um trabalho diretivo. E disso é uma reclamação que eu faço mesmo. Há uma ausência de número de equipe, de qualificação de equipe, porque isso contribui muito. Mais do que dinheiro, a Secretaria hoje precisa de pensamento. Entendi. A grande responsabilidade da Secretaria de Cultura é pensamento. Qual é o pensamento? Qual é essa política? Qual é a definição? Um projeto, né? Qual é o projeto? Senão ela enfraquece. Então não é a Jaqueline, não é o coordenador deste ano ou do ano que vem que tem que ditar o que é bom para a cidade. A cidade tem que dizer o que é bom para ela. Isso tem que estar amarrado dentro de uma política. Então a gente tem levado isso. Por isso que eu acho, quando você me pergunta qual foi o desempenho, qual é o resultado, muito positivo. Porque além de uma prática mais competente no sentido da ação técnica das nossas ações culturais, a gente vem concretamente conquistando legalmente esses passos nesse sentido. Eu acredito, Sérgio, que se eu ao final de 2016 estiver aqui e puder entregar para a cidade um plano municipal de cultura, eu terei cumprido um papel importante. Eu acredito muito nisso. Eu não acho que a Secretaria de Cultura deva ficar relegada a segundo plano. Eu acho que ela é uma das pastas mais importantes para se pensar o desenvolvimento da cidade. Porque o que a gente tem nas cidades hoje? Intolerância, violência. A cultura, esse processo cultural pode ser, inclusive, preventivo. Então, toda a possibilidade de criação, de geração de soluções, de inventividades positivas, de construção de conhecimento sobre quem nós somos e, obviamente, com todo o respeito sobre todo o nosso processo histórico, perpassa pela nossa constituição cultural e pela nossa formação cultural. Jaqueline, vamos torcer para que você execute com brilhantismo essa tarefa que você se propôs. Sorocaba realmente precisa disso. Mas, infelizmente, você não vai falar mais de seus planos, que o nosso tempo já esgotou. Que pena. Né? E nós agradecemos bastante a sua presença aqui conosco e, principalmente, os nossos telespectadores, né, por ter ouvido essa exposição brilhante sua e que nos dá uma esperança no final desse túnel escuro. Tá? Maravilha, nós agradecemos e nós convidamos a toda a comunidade a participar nesse ano do nosso processo de construção da política pública, porque a Secretaria de Cultura e essa política só existe em função da comunidade, então é importante que façamos isso juntos. Certo. Muito obrigada. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Cenário. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana.